Hoje eu vou contar para vocês uma história para explicar algo que, na minha opinião, não é complexo, é simples até, mas é muito importante, que são os gráficos natural e adaptado da metodologia DISC. E esse termo, esses nomes, eles podem variar conforme o instrumento que você usa. O natural é o estrutural, é quem eu sou, e o adaptado é o situacional, como eu estou, a fase que eu estava quando eu preenchi o questionário. E qual que é essa história? Uma vez eu estava conversando com a minha mãe no jardim da casa, onde meus pais moravam, era um jardim muito bonito, e eu estava elogiando esse jardim para minha mãe, e falando assim, nossa, como tudo é verde, tudo é saudável, né? Sabe aquele jardim com cara de saúde, né? Aí eu virei para ela e falei assim, nossa mãe, você deve regar sempre as plantas, né? É para estar tão bonito assim. E ela virou para mim e falou assim, não filho, eu não rego. Só quando de fato realmente está num período de seca e pode comprometer a saúde da planta. Mas ela falou assim, ó, se eu regar, as raízes não se aprofundam, elas não descem, né? E isso enfraquece a planta. Então, qual que é a comparação que eu quero fazer dessa história com esse desenho? Aqui eu tenho uma árvore, as raízes da árvore seria o gráfico natural. E a copa da árvore é o adaptado, é o situacional. Os outros me veem pela copa da árvore, mas eu sou as raízes. Então não adianta só eu focar em parecer, esquecer um pouco o ser. E como é que eu posso, né? Qual que é uma das premissas para usar bem a metodologia DISC, na minha visão? Eu me conheço, eu me aceito e eu me amo, independente do gráfico DISC que eu tenho. E quanto mais eu me conheço, eu me aceito, eu me amo, mais as raízes se aprofundam. E quanto mais profundas forem as raízes, mais a árvore aguenta as intempéries do dia a dia, as crises, sejam de relacionamento, econômicas, de trabalho, o que for. Se as raízes são rasas, principalmente para as pessoas que se conhecem pouco, ou não se aceitam, não se gostam, qualquer intempérie ou ventania, a árvore pode tombar, né? Então, as pessoas me veem pelo adaptado, que é o como eu estou. Eu posso estar congruente, eu posso estar em harmonia, e de repente eu mostrando quem eu sou. Um outro detalhe importante, às vezes você vai pegar um gráfico DISC que dá natural e adaptado iguais. Natural e adaptado iguais pode ter duas leituras, ou muita flexibilidade ou inflexibilidade. A pessoa adquiriu uma habilidade tal de ser quem não é e se adaptar, que quando ela preenche o questionário já não aparece diferença. Ou a pessoa é tão rígida com a maneira, com o seu padrão comportamental natural, que ela realmente não se adapta e ela é aquela maneira o tempo todo. Como é que a gente vai saber? Só conversando com quem preencheu o questionário, tá ok? Então essa é uma maneira diferente de a gente ler natural adaptado, lembrando, adaptado é a copa da árvore, o adaptado é a copa, o natural é a raiz da árvore, e um outro detalhe, é muito mais fácil ser quem a gente não é, quando a gente aceita quem a gente é. E aprender a ser quem a gente não é muito importante. Aumenta o que eu chamo de quociente de sobrevivência. Quando a gente consegue aprender, quando a gente consegue exibir um padrão comportamental que não é natural, porque às vezes vai precisar. O sucesso vem quando a gente faz as coisas naturalmente. A gente cresce quando a gente amanhã, a gente é mais do que hoje, quando a gente aprende algo novo, principalmente aquilo que não tem. A gente precisa aprender a usar bem o que a gente tem e saber o que a gente não tem e aprender porque em algum momento a gente pode precisar, tá bom? Fica a dica. Um abração.